no meados da década de 40, a elite campineira queria a criação de uma faculdade de medicina para os seus filhos aqui na região de Campinas. E foram atrás do governador, e o governador procurou o Zeferino, mas Zeferino estava em Ribeirão Preto cuidando das coisas lá na universidade em Ribeirão e se negou a vir. Aí, mais tarde, depois de alguns anos, quando ele termina a tarefa dele lá em Ribeirão, ele está disposto a vir aqui para a Unicamp e ele vem então ajudar a instalação da universidade, mas era governo militar, ele tinha muito boa relação com os militares e ele propõe então uma universidade tecnológica para passar a lábia nos militares. E junto com a Universidade Tecnológica, ele vai cuidando, como ele diz, dos seus comunistas, que é buscar os bons professores de esquerda, que estavam muitos no exterior, para ir formar o IFCH, né? E ele está nesse processo, mas sentindo que a sociedade campineira, por causa daquela negativa anterior, era muito, na verdade, arredia as propostas dele. E aí ele resolve buscar o Lapa, que está em Marília, porque o Lapa, sendo um campineiro, né, era capaz de estabelecer uma relação mais positiva com a sociedade local. Então o Lapa vem, a convite do Zeferino Vaz, para atuar na Unicamp, na verdade na criação do IFCH todo, e como uma espécie de concessão à sociedade local para estabelecer relações mais positivas com a elite da cidade. Então a ligação do Lapa com o Zeferino e com o estabelecimento da Unicamp está baseado nessa premissa. Eu fiz então o meu mestrado e doutorado na Universidade de São Paulo com a professora Marisaura Pereira de Queiroz, que é uma das fundadoras do Centro de Estudos Rurais e Urbanos, e trabalhava como pesquisadora junto ao CERU. Isso depois de ter tido os meus 3 filhos, querer voltar à pós-graduação, mas Marisaura tinha 32 orientandos, não podia me receber. E eu então resolvi ficar trabalhando. Fui convidada pela Eva Blay para trabalhar na organização das pesquisas do Centro de Memória, dos últimos 10 anos, do Centro de Estudos Rurais e Urbanos, dos últimos 10 anos de pesquisa. E aí eu ia todas as tardes para ler as pesquisas, estabelecer resumos, fiz um contato com a turma da ECA, lá da USP, que estava introduzindo uma coisa muito nova na época, que eram as palavras-chave, para poder definir para cada pesquisa quais eram as palavras-chave e, ao fazer o resumo, estabelecer também 8 palavras-chave que facilitassem o acesso do pesquisador a esse acervo. Então fiquei trabalhando no Centro de Memória vários anos nesse papel e fazendo uma espécie de reciclagem minha, porque eu fiquei 8 anos afastado da universidade, tendo os 3 filhos em seguida, porque eu queria voltar. Então eu resolvi ter os 3 filhos em seguida, com 2 anos e pouco de diferença entre um e outro. Quando chega a 88, começo de 89, meu marido vem aqui para Bosch para dirigir a fábrica da Bosch. E eu sabia que eu vinha então para Unicamp, para Campinas, e não queria, na verdade, ficar naquele esquema de meu marido trabalhando em Campinas, a gente morando em São Paulo e ele ter que viajar todos os dias. Então fiz o contato com a Irene Barbosa, que essa minha amiga que era daqui de Campinas e trabalhava nessa época já na Escola de Sociologia e Política lá em São Paulo, tinha sido minha colega no doutorado, e ela falou: eu vou te apresentar o professor Lapa, porque ele dirige o Centro de Memória e com certeza ele vai ter interesse em te receber lá como pesquisadora. Então a Irene que me apresenta para o Lapa e eu começo então a trabalhar no Centro de Memória como pesquisadora, convidada por ele. Ele pediu o meu currículo, eu mandei o meu currículo para ele, depois de uns 10 dias ele me chama e diz: olha, Olga, eu tenho uma vaga aqui no Centro de Memória que é o vice da diretoria, da coordenação. Você aceita ser vice-coordenadora? Aí eu levei aquele susto, falei: mas professor, o senhor mal me conhece, como é que o senhor já me convida por uma posição tão definida? Ele falou: não, eu vi pelo seu currículo que você, ao longo dos seus anos de pesquisa, sempre trabalhou em equipe. E o que está faltando aqui no Centro de Memória é as pessoas entenderem que pesquisa em equipe é muito valioso, muito importante.
E eu acho que você pode ser uma pessoa chave nesse processo aqui no Centro de Memória. Houve uma época em que ele sofreu uma série de dificuldades no próprio IFCH. E eu chego justamente nesse período, em que principalmente a Bresciani fazia uma oposição muito grande a ele e ao tipo de trabalho que ele fazia. E ele ficou durante muitos anos praticamente sem ter orientandos de pós-graduação. Então ele estava, vamos dizer, meio que magoado com os seus colegas no IFCH e se encastelava no Centro de Memória e nos trabalhos do Centro de Memória como uma forma de continuar trabalhando com qualidade. Por isso é que ele vai se enfronhar tanto na história da cidade. Daí que vão surgir os cantos e os antros de Campinas, porque ele vai buscar a documentação e vai buscar o trabalho lá sobre a cidade de Campinas baseado em documentação primária. Então eu fui para ele uma espécie de abertura para outros espaços da Faculdade de Educação. Nesse tempo eu dava aulas também no Instituto de Artes, aulas de metodologia sobre história oral. Então abria para uma série de outros pesquisadores de outros cursos que davam uma revigorada no Centro de Memória, que estava se sentindo muito isolado, principalmente o Lapa, né? Então a minha relação com ele sempre foi muito positiva. E ele consegue melhorar a partir dessas aberturas e consegue alguns orientandos de pós-graduação e está praticamente muito feliz depois de 2 ou 3 anos, quando chega à barreira dos 70 anos, né? com a aposentadoria compulsória. E aí eu comecei a perceber que ele estava entrando em deprê, né? Porque ele era obrigado a deixar a universidade. Eu falei, não, o senhor deixa as aulas, mas o senhor continua aqui com a gente e eu quero que o senhor seja uma espécie de coordenador de pesquisas aqui do Centro de Memória. Então ele se aposenta, mas se mantém no Centro de Memória como coordenador de pesquisas, o que dá a ele uma nova alegria e uma nova vontade de trabalhar e de pesquisar. Então ele pensou, na verdade, o Centro de Memória dividido em vários setores. Uma das grandes preocupações dele, ele era advogado de formação também, além de ser professor e historiador, era com o acervo do setor jurídico aqui de Campinas, porque havia uma proposta de incineração de todos os processos desde o final do século XVIII, começo do XIX, porque eles alegavam que não tinha mais espaço para guardar todos os processos que estavam acumulados lá no setor jurídico. E aí o Lapa então faz uma solicitação para trazer esse material para o Centro de Memória, porque já havia não só ele, mas outros professores do IFCH e da universidade que estavam trabalhando sobre esses processos jurídicos. Nesses processos jurídicos, quando eles começam a trabalhar, começam a aparecer, a partir de meados do 19, fotos, imagens fotográficas. E aí, da importância dessas imagens para a compreensão desse passado, vai surgir a ideia de criar um setor iconográfico no próprio Centro de Memória. Então, a iconografia surge como uma espécie de consequência do próprio exame e do conhecimento do que havia de material nesses processos todos. Por outro lado, Lapa tinha uma preocupação sim com a oralidade, porque ele achava que havia lacunas que ficavam da documentação que precisavam ser complementadas através do conhecimento oral que pudesse ser recolhido junto aos velhos historiadores tradicionais da cidade. E aí ele vai propor, em 87, a criação de um setor de história oral no Centro de Memória, com o objetivo de captar da fala dos velhos historiadores informais da cidade, que não tinham passado pela universidade, mas que trabalhavam com a história de Campinas há décadas, essa recolha dessa visão sobre a história da cidade que precisava ficar registrada também.
No começo, eles têm muita dificuldade para a criação do LAO, e aí, quando ele veio no meu currículo, que eu vinha trabalhando com a metodologia da história oral desde sempre nas minhas pesquisas, ele fica muito feliz e pede então que eu dê uma força para ajudar a instalar e a fazer funcionar o setor do Laboratório de História Oral. Então, eu tive também um papel, vamos dizer, relevante nesse processo para pensar como que esse laboratório podia ser instalado, que tipo de trabalho que ele poderia fazer, e ele trazia os alunos dele para atuarem no LAO, lá no Centro de Memória. Eu acho que o LAPA sofreu uma espécie de isolamento dentro do IFCH, porque ele vindo a convite do reitor, né, e no processo de criação da própria universidade, ele tinha um certo apoio por parte da reitoria. E o próprio Pinotti, que foi um dos segundo ou terceiro reitor da Unicamp, é que vai pedir a ele para criar um centro de memória. Só que a ideia do Pinotti era um centro de memória nacional. E o Lapa, que tinha os pés mais no chão, disse para ele, não adianta a gente pensar numa coisa tão grande, porque não temos nem fôlego, nem possibilidades de elaboração de um centro com essa amplitude. E propõe então um centro que desse conta da memória de Campinas e região. Então pensar Campinas e região como sendo o espaço de pesquisa do Centro de Memória, mas a noção de região era o fato de Campinas ter sido o polo difusor da cultura cafeeira para o norte do estado de São Paulo. Então a região pegava de Campinas em direção a Ribeirão Preto, né, as cidades e os pontos importantes em que a influência campineira serviu para o estabelecimento da cultura cafeeira e da formação das cidades nesse eixo. Então, não era uma região de Campinas, pensando, por exemplo, de Campinas a Jundiaí, ou de Campinas a Mogi e tudo mais, era pensando esse avanço da cultura cafeeira para o norte do estado de São Paulo. Ele sempre queria, na verdade, o melhor e a melhor qualidade para o tipo de pesquisa que era desenvolvido no Centro de Memória. E daí a ideia de criar os diferentes setores. Então, você tinha o setor dos arquivos históricos, que foi o primeiro a ser criado por causa dos processos judiciais que iam ser queimados. Depois você tinha, a partir do que foi encontrado de imagem nesses primeiros acervos, a criação de um setor iconográfico, que ia buscar então todas as imagens do passado que pudessem ser encontradas sobre Campinas e região, para ficarem como uma espécie de apoio ao processo de reconstrução desse passado. E as lacunas ele queria preencher, como eu disse, através da voz dos velhos pesquisadores, que não eram pesquisadores, dos velhos historiadores tradicionais da cidade. E ele tinha também uma relação muito boa com esses senhores que estudavam na cidade fora da universidade, né? Para isso ele vai então tentar desenvolver uma infraestrutura de gravadores e tudo mais que o Centro de Memória teria no Laboratório de História Oral para poder fazer o registro dessas falas e dessas visões da história da cidade a partir dos velhinhos, como a gente dizia, que eram aqueles com mais de 70, 80 anos que já estavam, na verdade, ameaçados de desaparecer, né? Então, Lapa cobria uma série de espaços através do Centro de Memória e ia diferenciando as diferentes tarefas dentro do centro através dos setores que iam surgindo a partir do próprio crescimento do centro. O professor Lapa era de uma família de classe média, aqui de Campinas, uma família antiga, importante dentro do todo da cidade, mas não uma pessoa relevante sob o ponto de vista do poder, né? Parece que ele teve uma grande paixão na sua juventude e que não foi correspondida, né? Que na verdade ele não conseguiu concretizar. E aí mais tarde ele encontra uma senhora
que era funcionária pública e que a relação vai funcionar e ele vai formar a família dele aqui em Campinas dentro de uma visão de classe média, mas não classe média abastada, né? Porque professor universitário, dando aulas na Unicamp primeiro, no começo ele dava aula também na PUC, depois ele se concentra na Unicamp, conforme ele vai se estabelecendo dentro dos ditames burocráticos da universidade, e vai formando o grupo de alunos de pós-graduação que ele vai começar a orientar. Por causa daquelas inimizades que surgiram dentro do próprio IFCH ao longo do tempo, ele ficou durante muitos anos sem orientandos, né? E ele ficou meio que colocado de lado no processo de poder dentro do IFCH. Com a criação como o Centro de Memória era, na verdade, um espaço de poder dentro da universidade, ele se mantém porque ele continua, na verdade, atuando no centro, nas suas pesquisas e orientando alunos de iniciação científica no começo. E aí, quando eu retorno, ele está começando a receber os primeiros alunos de mestrado e doutorado que ele vai orientar no final da vida dele. E a gente, quando vai perceber o tipo de orientação que ele fazia, era sempre temas ligados a processos de discriminação, por incrível que pareça. Eram os judeus, eram na verdade negros, eram na verdade temas que lembravam a própria vivência e dificuldades que ele enfrentou ao longo da vida dele, né? Então ele tinha alunos que estudavam o desenvolvimento das famílias judaicas no comércio de Campinas, que foram muito importantes no final do 19, quando Campinas se enriquece, né, com a cultura cafieira, e uma série grande de famílias judaicas vem para a cidade para se estabelecer ou como fotógrafo, ou como comerciante, ou como dono de lojas importantes no todo da cidade. E ele vai então reunindo dados e construindo esse conhecer sobre a cidade através dos seus orientandos e dele mesmo, que mostram a chegada e a importância dessa população. Outro tema que foi um tema relevante para ele e que surge quase que naturalmente é o tema da febre amarela, né? Porque justamente a febre amarela, com todo o desequilíbrio que foi criado na cidade a partir das diferentes epidemias, vai desmontar esse sistema comercial pujante que existia na cidade. Porque esses comerciantes vão se mudar ou para Jundiaí ou para outras cidades e vão abandonar Campinas com medo da febre amarela, né? E ele vai mostrar então esse desmonte do setor comercial da cidade a partir das diferentes epidemias. Então, Lapa não era uma pessoa de difícil relacionamento, era um homem compreensivo, um homem aberto ao diálogo e uma pessoa que gozava dentro do todo da cidade de Campinas de um prestígio, de um reconhecimento muito significativo. Por isso, na verdade, como eu disse para vocês, o Zeferino foi buscá-lo para atuar aqui na Unicamp, porque ele era uma ponte muito positiva na aceitação do próprio Zeferino pela sociedade campineira. Na verdade, a maioria das pesquisas que se faziam sobre Campinas e sobre toda a expansão canfieira e tudo mais mostravam as riquezas e a importância da cidade no todo maior do estado, né? Da província e depois do estado. Houve uma época até que, isso é mencionado, se pensava em trazer a capital do estado para Campinas porque Campinas era mais rica e vista como mais importante para a economia e para o desenvolvimento estadual. Mas as epidemias de febre amarela criaram um impedimento e afastaram, na verdade, essa possibilidade. O Lapa pensava a cidade
primeiro com o olhar que era o mais comum, que era da importância da riqueza cafeeira para o desenvolvimento urbano de Campinas. Mas ele vai começar a perceber que havia muita pobreza nessa cidade também, né? E aí ele vai mudar o olhar dele e vai buscar os cantos e os antros da cidade, com toda a pobreza que existia, principalmente a partir da abolição da escravatura, da incorporação dos escravos vindos das fazendas para morar no espaço urbano, e ele vai tentar entender então como essa cidade, que aparecia como tão rica e tão importante no processo econômico e social estadual, tinha também o seu aspecto de pobreza, de marginalidade, e que ele vai então tentar buscar através de documentação pela documentação e pela fala que ele vai colher dos velhos historiadores, ele vai tentar mostrar o outro lado de uma cidade que sempre foi vista como uma cidade pujante no todo do estado de São Paulo. Era uma relação completamente aberta, sincera, né? Eu respeitava muito a figura dele como pesquisador, como pessoa, reconhecia as dificuldades que ele havia tido no próprio IFCH, tentava acolhê-lo da melhor maneira possível depois que eu assumi a coordenação do Centro de Memória, tanto que eu convidei para cuidar do setor de pesquisa do centro, e ele ficou muito feliz, porque mesmo aposentado com 70 anos, ele podia ainda continuar atuando dentro do Centro de Memória. E senti muito a morte dele e a impossibilidade de poder continuar contando com a colaboração dele, porque ele era humano, né? Ele era acolhedor e era uma pessoa que respeitava os pesquisadores como um todo, não importando a sua origem, o seu objeto de pesquisa, e tentava de maneira muito cuidadosa e respeitosa orientar e ajudar os pesquisadores no seu trabalho. Mas e vocês dois, Olga e Lapa, como que vocês trabalhavam juntos? Como que era essa integração? Sempre um respeito mútuo muito grande, né? Uma compreensão do trabalho do outro muito rica, e ele sempre me apoiou depois que eu assumi a direção do centro de maneira irrestrita e sem maiores críticas e problemas. Ele buscava, na verdade, através da correspondência com intelectuais de São Paulo, do Rio de Janeiro e de outros espaços do estado de São Paulo, porque como tendo sido professor da Unesp também, ele tinha uma penetração nos espaços da Universidade Estadual de São Paulo, através das cartas, né? Nas cartas ele meio que não só se comunicava, como trocava experiências e vivências. Eram cartas muito humanas, né? E muito ricas para entender a personalidade dele mesmo. E tinha uma máquina de escrever que é típica dele, você pode ver, todas as cartas são batidas nessa máquina de escrever, e nessa riqueza de contatos que se faziam através da escrita, ele mantinha uma espécie de status junto à intelectualidade, não só de São Paulo, como do Rio de Janeiro também, né? Quando a gente cria a revista Resgate, ele convida várias pessoas importantes, sob o ponto de vista intelectual, de São Paulo e do Rio de Janeiro, para produzirem artigos e para colaborarem com a revista, né? Ele vai se valer desses contatos epistolares, como a gente fala, para trazer também uma produção intelectual fora de Campinas e região, para enriquecer o espaço da revista. E aí a gente começa a perceber como ele era respeitado, né, e benquisto nos meios intelectuais, não só de Campinas, mas também de São Paulo e do Rio de Janeiro. Quais os principais projetos que você desenvolveu no LAU? Todos os projetos sobre os bairros tiveram um apoio muito rico do Laboratório de História Oral, né? Porque a gente se propunha a ouvir os velhos moradores de cada bairro, os moradores mais antigos,
na proposta de reconstrução da história do seu bairro. Então, a Vila Industrial, o Cambuí, depois os bairros de maioria de população negra na cidade, depois os distritos, todos eles foram sendo estudados a partir da voz dos seus próprios moradores. No primeiro projeto da Cambuí da Vila Industrial, a gente teve uma dificuldade, porque os moradores do Cambuí, de camada média e média alta, se negavam a falar sobre o passado do bairro, porque a maioria deles eram moradores provindos de bairros mais populares da cidade e que, ao enriquecerem, tinham migrado para o Cambuí para poder, na verdade, meio que colocar um selo no seu processo de ascensão social. Então, falar sobre o passado era admitir que ele tinha vindo, sei lá, do Castelo, de outros bairros mais populares e que eram recém-chegado no bairro, vamos dizer, da elite da cidade. Então, tivemos um problema porque foram muito poucos aqueles que aceitaram gravar a entrevista conosco. E aí, então, a gente usou do seguinte subterfúgio: a gente foi trabalhar com a cozinheira, o jardineiro, o sapateiro do bairro, aqueles que na verdade prestavam serviços para a elite do Cambuí e conheciam, vamos dizer, pelas entranhas a história dessas famílias, e eles é quem nos deram os seus depoimentos para a gente poder reconstruir a história do Cambuí.